Vamos então dar início a esta sessão de debate. Em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, professor Vito Carioca, começo por cumprimentar os elementos da mesa. À minha direita, o professor Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Roberto Grilo, presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Alentejo, e o Dr. Filipe Bombeiro, presidente do NER. Desejo a todos os presentes as boas-vindas ao Instituto Politécnico de Beja. O Instituto Politécnico de Beja é, como sabemos, uma instituição de ensino superior ao serviço da sociedade, visando a produção, transmissão e difusão de conhecimento, da cultura e do saber, particularmente de natureza profissional. Trabalhamos em ensino e investigação em diferentes áreas, que incluem gestão, economia, produção e transformação agroalimentar, ambiente e saúde, entre outras. É obrigatório, portanto, o nosso envolvimento no objetivo deste debate, promover a economia circular, contributos do PERSE 2020, Plano Estratégico dos Resíduos Urbanos. Este plano define uma estratégia para os resíduos, com o objetivo de garantir um alto nível de proteção do ambiente e da saúde humana, através do uso de processos, tecnologias e infraestruturas adequadas. Visa promover a minimização da produção e da perigosidade dos resíduos e a integração destes resíduos nos processos produtivos como materiais secundários. Desta forma, asseguram-se os recursos essenciais às nossas economias, reduzindo-se os impactos da extração de recursos naturais, salvaguardando-os, e, ao mesmo tempo, criam-se oportunidades de desenvolvimento económico e de emprego. Induz assim a transição para a economia circular, fechar o ciclo de vida dos produtos através de mais reciclagem e reutilização, contribuindo positivamente para o ambiente e para a economia, tal como é mencionado no comunicado de imprensa da Comissão Europeia, de dezembro de 2015. Este comunicado refere-se à aprovação do ambicioso plano de ação para a economia circular, no sentido de estimular a competitividade, criar emprego e gerar crescimento sustentável. Teremos hoje aqui presentes ilustres palestrantes que nos irão informar e esclarecer sobre este plano e que irão connosco partilhar experiências de projetos de investigação ou de empresas no âmbito da economia circular. Trata-se de um tema fundamental e promissor nos nossos dias e no qual o IPBEJA deverá participar e contribuir para o progresso do seu desenvolvimento e implementação ao nível do ensino e da investigação. Agradeço, em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Beja, a presença de todos os participantes e convidados neste debate, desejando votos de bom trabalho. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o professor Carlos Martins, o Sr. Presidente da CCDF, o Dr. Roberto Grilo, a Sra. Professora representante do Instituto Politécnico, a professora Ana Luísa, os demais representantes dos institutos públicos e privados aqui presentes, os meus empresários, os meus estudantes. Eu não me irei alongar, até porque a sessão de trabalho à assistência, com oradores muito qualificados, queria apenas dar algumas palavras de enquadramento sobre o dia de hoje. Vamos falar aqui de sustentabilidade, vamos falar aqui de economia circular, umas questões muito caras à nossa sociedade e, sobretudo, nos dias que corremos e no momento em que passamos, em que as coisas estão em constante mutação. Este tema da economia circular é muito importante para o setor público e por isso ele vai ser tratado aqui devidamente, mas é também muito importante para o setor privado. As nossas empresas cada vez mais têm que se preocupar com estas questões, não apenas por questões da sua própria responsabilidade social e ambiental, mas também por questões racionais e questões económicas. A economia circular hoje é uma mais-valia para as nossas empresas, do ponto de vista em que podemos aproveitar os nossos resíduos, os nossos produtos e fazê-los entrar novamente na cadeia económica e na cadeia de valor. Portanto, isto é uma questão muito importante e que nós temos que saber valorizar. Como é óbvio, as questões para as empresas são sempre um bocadinho pensadas nesta perspectiva. Nós faremos isto com certeza por esta vida de responsabilidade social, mas fazemos-a também e, sobretudo, por uma questão racional.
Portanto, vai ser também muito importante ouvir as questões dos veículos financeiros para fazermos estas transformações, porque sem elas nem sempre conseguiremos adaptar as nossas empresas a estas novas tecnologias e estes novos recursos que poderemos utilizar. Estas questões do financiamento, estas questões da forma como poderemos adequar as nossas estruturas produtivas a esta nova dinâmica de uma economia circular, em que faz uma rotatividade entre sobreprodutos, resíduos, novos produtos, nova economia, é muito importante para nós, mas tem que ser posta nesta perspectiva. De que forma é que nós conseguimos ser racionais, economicamente eficientes, aproveitando todos estes recursos, mas que não resultem em investimentos que as empresas depois não consigam ter o seu retorno em tempo. Portanto, são questões que vamos aqui também tratar hoje e para as quais eu chamo também a vossa atenção. Não queria terminar sem dar conta de dois aspectos. Ainda ontem, em Évora, numa questão dos prémios, iniciativas piloto que pudessem trazer ao Alentejo o retorno desta certificação e desta saída de pessoas, um dos projetos pilotos tinha exatamente a ver com a economia circular. De que forma é que se podem aproveitar os resíduos do campo, do setor primário, para, com um simples forno feito de tijolo de burro, se pode, nessa exploração, queimar este resíduo e fazer matéria orgânica para meter nos campos. Portanto, são tudo questões que estão em cima da mesa, são tudo questões que podemos tratar e devemos tratar para ter empresas cada vez mais eficientes, mais racionais e mais competitivas no mundo que é onde nós hoje habitamos. Queria-vos deixar só uma nota final, dizer que a Associação Empresarial de Baixa Alentejo e Alentejo Litoral tem neste momento 3 projetos que eu penso que podem ser também eles próprios um veículo destas questões de economia circular. Eu agora costumo dizer que nós temos um veículo para qualquer empresa, qualquer empreendedor que quer entrar agora ou que está em qualquer status das nossas empresas. Temos um projeto de internacionalização, portanto, todos os projetos que lá apareciam aqui são desenvolvimentos da região do Alentejo. Foi um projeto que fizemos, ou foram 3 projetos que fizemos em contra-região, portanto, envolvendo a região como um todo, desde Sines a Alzira, obviamente com Évora e Porto Alegre. Portanto, temos um projeto de internacionalização para ajudar as nossas empresas a fazer um caminho de internacionalização. Temos um projeto de empreendedorismo que pode perfeitamente capacitar as nossas empresas, por exemplo, este exemplo que eu dava há pouco, de aproveitamento dos resíduos, e temos um outro projeto de inovação. Portanto, para os empreendedores que querem começar um projeto, temos um projeto de empreendedorismo, para empresas que precisam de ajustar as suas empresas em novos processos de inovação competitiva, temos também um projeto para dar asas a esses projetos, e para quem está em fase já de internacionalização, temos também um veículo financeiro para o fazer. Portanto, são tudo questões que podem, obviamente, entroncar com esta questão da economia circular, e portanto, fica também essa dica para a plateia, e terminar fazendo votos para que a sessão fosse profícua para todos. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Muito obrigado, Sr. Carlos Martins, por aderir a esta iniciativa e bem-vindo à região. Senhora Professora Ana Luísa, em representação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, no INTB, hoje fiquei com esta informação. Muito obrigado também pelo apoio. Sr. Presidente do NERV, Dr. Filipe Pombeiro, permitam-me também que nesta sessão protocolar, Sr. Secretário de Estado, cumprimento o Sr. Vice-Presidente da CCDR, a quem quero, o Dr. Polito Valente, a quem quero felicitar por todo o empenho na realização destas conferências e de ajudar e complementar um trabalho da CCDR em colocar na agenda temas tão importantes como a economia circular, a quem dirijo uma palavra de agradecimento e reconhecido por estas iniciativas. Restantes participantes, a Resi Alentejo, a ANCAL, a ERIA, a PDSD Portugal, do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, senhores empresários, alguns autarcas e investigadores, minhas senhoras, meus senhores, e alguma comunicação social. Acreditem que, na qualidade que represento o Presidente da Comissão de Coordenação, é com enorme prazer que me encontro aqui nesta sessão do IPB, com a presença do Sr. Secretário de Estado, que acabei de cumprimentar, no âmbito deste ciclo de debates dedicados à discussão sobre as estratégias e políticas regionais na área do ambiente, que nos debruçamos hoje sobre este tema para promover a economia circular. É um tema, por demais, atual, que merece toda a nossa atenção e que, no contexto atual, é um momento em que a região, após definir no seu plano de ação regional a excelência ambiental como um dos seus vetores, na sua visão, que acaba de ver reconhecida no dia 15
pelo Instituto Nacional de Estatística, após um estudo feito a 25 núcleos 3 do país, o reconhecimento dessa excelência ambiental. Hoje, acreditem que 2 dias depois, estar aqui numa sessão, conhecendo estes dados, com a certificação do INE após este estudo, acreditem que é mesmo um enorme orgulho poder participar nesta sessão. A forma como utilizamos estes recursos naturais tem vindo a demonstrar que é insustentável. Consumimos mais que aquilo que conseguimos produzir. Eu próprio sou de uma geração que me habituei a pensar que os recursos eram inesgotáveis. O modelo económico baseado no extrair, transformar e eliminar, que depende de grandes quantidades de matéria de baixo custo e de energia, está esgotado. Há que encontrar alternativas nas quais temos que apostar. Para atingir este objetivo, importa desenvolver uma mudança de paradigma, apostar em novas formas de gestão. A aposta passa, pois, pelo desenvolvimento e implementação de uma estratégia que fomente a transição de uma economia linear para uma economia circular, baseada no modelo de desenvolvimento sustentável e nos princípios de uma economia verde que garanta a eficiência na utilização de recursos assente numa economia de baixo carbono. A evolução das políticas na União Europeia em matéria de ambiente, com especial incidência nos últimos anos, retrata esta mesma necessidade. O Alentejo, no caso o Alentejo 2020 e no seu Programa Operacional Regional, associa-se a esta estratégia em diversas áreas de intervenção, apoiando, por exemplo, a regeneração e a reabilitação urbana e a promoção da eficiência energética, no fomento de novas funções urbanas em áreas obsoletas, na gestão da mobilidade e acessibilidade, visando a redução das emissões de gases com efeito estufa e a redução global da intensidade energética, mas também a formação para a reorganização e modernização da administração, a melhoria da sua eficiência interna e da sua capacidade institucional, as estratégias empresariais que privilegiem a inovação e o emprego qualificado. Nos trabalhos que hoje aqui se vão seguir, são colocados em debate diversos temas. As oportunidades para as empresas para uma economia circular. Que resíduos conseguem as empresas valorizar nos processos de produção? Que tipo de resíduos estas mesmas empresas não conseguem valorizar e que finalidade podem ter? De que forma o PERSUL 2020, o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, pode promover a economia circular? Qual o papel dos municípios, designadamente os da região Alentejo, na persecução destes objetivos do PERSUL 2020? O que pode representar esta economia circular no desenvolvimento também ele local? Que estratégias adotar para a promoção e dinamização da economia circular? Eis, pois, um desafio interessante para este dia de debate. Acreditem que esperamos ter uma reflexão profícua que nos mantenha, enquanto região, ativos, colaborantes com uma estratégia nacional de referência que o país tem vindo a prosseguir e a atingir resultados muito ambiciosos naquilo que são as metas europeias. Acreditem que a CCDR continuará disponível e a promover este tipo de reflexão porque quer estar alinhada convosco, quer estar alinhada com as preocupações da economia circular e quer, acima de tudo, continuar a ter este desígnio de excelência de qualidade ambiental que seja compatível com sustentabilidade e desenvolvimento para a atração e fixação de populações neste território da região Alentejo. Agradeço mais uma vez, sinceramente, a vossa participação e acreditem que é um enorme gosto poder partilhar convosco e poder assistir a uma parte da sessão, não vou poder estar toda, mas assistir a uma parte da sessão sobre esta temática da economia verde. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da CCDR Alentejo, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Professora Ana Luísa, representação do Sr. Presidente do Politécnico de Beja, e o Filipe Pombeiro, Presidente do Núcleo Empresarial de Alentejo, e a cumprimentar todos os presentes, os organizadores em particular, que se associaram a esta iniciativa da CCDR e, portanto, estão daqui de alguma maneira a corresponder a um desafio que eu próprio, numa iniciativa também em torno da economia circular, tinha lançado a todas as CCDRs e, portanto,
é bom ver que, no caso concreto do Alentejo, isso já tem uma tradução prática, daí que eu não poderia deixar de estar aqui presente, o que faço com muito gosto, mas também com essa expressão de reconhecimento aqui à CCDR Alentejo, por ter, desde a primeira hora, aceito o desafio para promover este debate. A segunda nota que eu gostaria de deixar é uma nota também de grande satisfação por ver na organização um leque de valências tão alargado. CCDR, muito ligada à administração, mas tanto a área do conhecimento através do Politécnico, a área dos empresários, que são parceiros para estas políticas essenciais através do seu núcleo empresarial, empresas do setor dos resíduos, que naturalmente têm um envolvimento muito grande com os municípios, que constituem hoje uma peça-chave para a qualidade ambiental no domínio dos resíduos, que será aquele que mais de perto enfoca com as questões da economia circular, terão certamente muito a fazer. É a DIA, uma empresa de referência para o desenvolvimento da atividade, nomeadamente agrícola, turística e outras que, atraídas por este recurso tão importante como é a água, acabam por poder aportar aqui a estas terras do Alentejo, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado em termos regionais, e depois uma empresa daquelas organizações não governamentais que tanto têm dedicado saber a este setor, a BCSD. Portanto, há ainda a CIP a enquadrar isto, e portanto eu diria que estamos aqui também no melhor dos mundos, porque a primeira mensagem que eu gostaria de dizer é que não conseguiremos vencer a batalha da economia circular sem parcerias entre aqueles que são os agentes concretos para finalizar. Nenhum destes agentes sozinho conseguirá fazer trabalho prático, pode eventualmente utilizar em torno daquilo que poderia ser, mas depois não faz acontecer. E estas coisas, se não acontecerem, alguma coisa fica. Uma segunda nota, e porque geralmente vai acontecer, e falou-se já aqui nesta intervenção inicial, a questão do financiamento, dizer que ainda hoje recebi da REPER em Bruxelas, que, por exemplo, a Escócia acabou de criar ontem um fundo específico para a economia circular na Escócia. Também nós em Portugal, na semana passada, no Conselho de Ministros do Ambiente, teve lugar na Rábida, foi criado um fundo ambiental em que uma das suas componentes seguramente será dirigida também para a economia circular. E como nós temos uma ambição grande, mas uma ambição ponderada, vamos, no caso do Ministério, focar-nos em 2 setores de atividade, que à partida será cerâmica e metalomecânica, como setores para o primeiro ano e para ter impacto concreto, para se medirem efetivamente aquilo que sejam resultados dessa política. Seguramente em 2017 haverá notícias concretas do que é que pode acontecer. E nesse sentido, aproveitava a ocasião para lançar aqui um outro desafio à CCDR para, na região do Alentejo, eventualmente identificarem ou 2 setores ou 2 grandes empresas que possam ser merecedoras de concentrarmos aí as atenções, porque sabemos que este caminho é um caminho lento e eu preferia fazer passos e medir resultados do que eventualmente termos coisas muito genéricas, mas que não possamos medir o sucesso da política. E, portanto, fica aqui o desafio e terei muito gosto depois de podermos, em conversas futuras, nas reuniões que agora, em conjunto, de Estado, APA e CCDR, estamos vindo a promover, aprofundar o caminho concreto com que poderemos traduzir no território estas políticas. Passando agora a algo mais diretamente relacionado com o tema, dizer que, em boa verdade, esta questão da economia circular é nova. É nova em Portugal e é nova na Europa, eu diria, sendo nova na Europa, é quase nova no mundo, porque, desse ponto de vista, em área ambiental, a Europa tem tido uma postura muito proativa e muito vanguardista. E dizer que, neste caso concreto, é algo muito recente, final do ano passado, e que acabou por coincidir com a tomada de posse deste
do novo governo, com o Acordo de Paris, e foi precisamente em Paris que, pela primeira vez, me confrontei com um documento sobre economia circular através das pessoas da REPER que acompanhavam os trabalhos no COP21. E desde logo nasceu a ideia de que, desta vez, uma política europeia tem de ser acompanhada, divulgada, dinamizada desde a primeira hora em Portugal, como forma de aquilo que traz dificuldades, traga também oportunidades, para não andarmos atrás do prejuízo, mas sermos, desse ponto de vista, atores importantes, quer em Portugal, mas também na própria União Europeia, na discussão daquilo que aí vem. E o que aí vem é, de facto, um desafio muito grande, desde logo na área do resíduo em particular, mas também na área empresarial, desde o ecodesign, na área das universidades com novos materiais. Portanto, há aqui todo um campo, quer de investigação, quer na área da indústria, na área dos próprios processos industriais e tecnológicos, para poderem eles próprios incorporar matérias-primas diferentes daquelas que estão habitualmente habituados, eventualmente criando estándares que possam permitir que alguns resíduos passem a subprodutos rapidamente. E também um desafio à própria administração, que neste caso tem historicamente sido às vezes um motivo mais de areia na engrenagem, em vez de ser um facilitador. Eu tenho um espírito que a administração deve ser um facilitador e não um complicador, e portanto nessa matéria também aqui a administração, a APA, os CCDRs, no seu domínio ambiental, devem, sem pôr em causa aquilo que é a defesa de princípios ambientais que todos temos que defender, agilizar e sensibilizar os atores para procedimentos que estão fora daquilo que são as nossas rotinas de leitura tradicional, que muitas vezes colocavam e aproveitavam a legislação mais para colocar problemas a esta economia circular do que para a fomentar. E, portanto, temos aqui um desafio pela frente, que é revisitar muita da nossa legislação, nomeadamente no domínio dos resíduos, para que ela própria agilize este processo e aquilo que às vezes nos parece muito simples não acabe por entroncar em dificuldades resultantes da área legislativa. Uma outra nota que gostava de dar é que, de facto, a circunstância do Governo ter apanhado logo no início este processo na sua atividade política fez com que, nas grandes opções do plano, a questão da economia circular tenha ganho logo uma certa evidência e, portanto, faz parte da política do Governo, que tem a tal tradução já nos instrumentos, quer de financiamento, mas também nos instrumentos legislativos que se venham a acontecer. E, desde logo, também um instrumento que, não sendo um instrumento meramente legislativo, mas é estratégico, o próprio PSU 2020 seguramente merecerá a prazo não muito longo, alguma reorientação, ou pelo menos alguma leitura que acautele que estamos alinhados na política. E estas questões, quando há inflexões políticas muito significativas, não é por os planos estarem bem ou mal desenhados, eu vou tentar colocar a voz, acho que não é por os planos estarem bem ou mal desenhados que, eventualmente, eles deixarão de ter o seu mérito. Um plano não é para se cumprir escrupulosamente, é para ir acompanhando e monitorizando. E, portanto, se identificarmos que as questões de base e os critérios que tiveram na sua gente se alteraram, é natural que algumas dessas considerações também se alterem e ninguém deve ficar incomodado por se corrigir trajetórias e rotas, nomeadamente critérios de prioridade de investimentos futuros. É isso que vamos fazer. Já foram constituídos todas as comissões de acompanhamento que estavam anunciadas, mas que nenhuma delas estava a funcionar, quer na área da água, quer na área dos resíduos, e esperemos que esses grupos, o Observatório e outro, neste caso do CIVER, um observatório que vamos constituir para os fluxos específicos e que também vai sair, seguramente, já está em audiência pública, a sua constituição, e será também ele próprio
um espaço de diálogo dos vários atores neste espírito de que todos não seremos demais para atingir estes objetivos ambiciosos. Queremos que desse resultado do trabalho desses grupos e desses observatórios saiam recomendações que naturalmente devem depois ter tradução política consequente. E, portanto, dizer que acreditamos muito na sociedade civil e nestas parcerias de atores e da conciliação de pontos de vista que naturalmente são diferentes, mas se tivermos inteligência, com certeza todos poderão ganhar. Portanto, os projetos são sempre bons se todos sentirem que estão a ganhar algo. Queria ainda dar conta de que, para Portugal, e merced daquilo que foram as nossas opções, nomeadamente em matéria de resíduos urbanos, as preocupações são muitas. Quando enuncio preocupações, ao contrário do que alguns já têm retirado ilações das minhas palavras, eu jamais seria uma pessoa tentada a deitar uma toalha ao chão. Qualquer pessoa que me conheça nessa matéria, já nisto há uns anos, não são as dificuldades que me fazem perder o entusiasmo, mas pelo contrário. E, portanto, agora, ignorar as dificuldades geralmente não leva a que se consigam ultrapassar. E, portanto, eu não ignorando as dificuldades e achando que Portugal está confrontado com muitas dificuldades, nomeadamente os indicadores que dizem respeito ao desvio de resíduos de aterro, que eu diria que é quase impraticável pelo menos à luz daquilo que é a forma como nós contabilizamos o indicador. E esse é um desafio em que Portugal tem de ser um país empenhado nas instâncias europeias, é como é que nós e os outros países da Europa vamos medir, e todos temos de medir da mesma maneira. Porque Portugal, no seu papel às vezes de bom aluno, faz tudo muito certinho e depois da estatística do Eurostat aparece mal na fotografia, não porque não faça bem, mas porque outros contabilizam a mesma coisa de maneira diferente. E, portanto, temos de ser, nesse aspecto também, cuidadosos, intervenientes e criando regras que sejam, de facto, iguais para os 28, espero que sejam de 28, eu fiquei bem, mas, portanto, os que estiverem, temos de ser rigorosos, porque nem todos, até ao momento, cumprem exatamente os mesmos padrões de informação. Mas, dizia eu, a dificuldade será grande. Nós ainda estamos na casa dos perto de 50% de resíduos em aterro e ter a ambição de passar a 10 dentro de pouco tempo. E assim, 10 anos depois, é algo que eu quase diria materialmente impossível se, por exemplo, os resíduos de uma incineradora, que são 20% do que lá entra, que vão para um aterro, serem considerados como para aterro. Eu perguntaria que países como o norte da Europa, que dependem 100% de incineração, como é que se vê livre das cinzas da incineração. Bom, são as tais matérias que há que aprofundar e calcular, porque isto tudo é muito bonito colocar no papel, mas há de haver agora massa crítica para aprofundar. E nessa matéria também até os nossos próprios deputados europeus e alguns dos nossos representantes na REPER Ambiente deverão ter mais articulação com aquilo que é a realidade concreta de Portugal, porque tenho visto muitas vezes tomarem posições que parece que não conhecem o que se passa de facto em Portugal, porque defendem números e defendem objetivos que não estão naturalmente alinhados com aquilo que são as realidades portuguesas e as possibilidades de os cumprir, a menos que queiram que Portugal fique naquela lista um bocado má de um país em incumprimento. E, portanto, eu geralmente costumo dizer, prefiro antecipar uma derrogação e cumpri-la do que esquecer e ter um excesso de ambição que sei que não posso cumprir. Portanto, nessa medida temos de ser muito realistas e deste diálogo e destas reuniões, naturalmente estarei atento aos seus resultados e às suas conclusões, porque elas vão com certeza ser-nos muito úteis para aquilo que será a postura de Portugal nesta matéria, admitindo eu que numa ou outra meta Portugal necessita de uma derrogação e eu preferia negociá-la antecipadamente do que confrontar-me
numa determinada data o seu cumprimento. Queria ainda chamar a atenção para a expectativa elevada que tenho de o ambiente ser cada vez mais uma política transversal e neste particular que a economia e o ambiente consigam grandes sinergias. Infelizmente, às vezes ainda me confronto com umas notícias até do jornal, parece que a economia e o ambiente são algo de antagónico, ou algo que não se pode conciliar, é algo que também não está no meu padrão de ideias e de comportamentos. Eu julgo que somos parceiros e devemos fazer os caminhos alinhados. E penso que até a economia tem muito a ganhar com um bom cumprimento daquilo que são objetivos ambientais e até a própria economia do ambiente, ela própria é poderosíssima, hoje muito importante para a economia das nações e, portanto, também o ambiente, desse ponto de vista, pode aqui deixar de ser, às vezes, o tal areia na imagem e ser o tal catalisador de bons comportamentos e de boas soluções. Mas não só, às vezes, na área da economia. Ontem tive uma reunião importante com o Ministério da Agricultura, também ligada à economia circular, para ver se resolvemos o problema das lâminas das hectares, ver se resolvemos o problema do composto dos resíduos, porque a verdade é que muitas vezes orientamos as políticas para uma determinada onda e hoje que é o dia da desertificação. Hoje que é o dia que eventualmente estamos num território que terá a mancha mais vermelha de Portugal e quase da Europa em matéria de desertificação e nós continuamos com dificuldades de colocar matéria orgânica, mesmo que ela cumpra as especificações muito rigorosas, em terrenos que delas precisam. Isto é algo que não é razoável num país mais ou menos civilizado e que pense as coisas de uma maneira circular. Portanto, eu diria que está mais numa matéria em que a agricultura e o ambiente têm de andar de mãos dadas no sentido de encontrar soluções que sejam melhores para os países e aqui também para a economia, neste caso, a economia na sua vertente do setor primário. Outras áreas haverá importantes, mas estas duas, sobretudo, têm aqui já implicações muito fortes e estamos, neste caso, a fazer esses casamentos para andarmos de mão dada no futuro a encontrar aqui soluções. Portanto, terminava dizendo que estamos muito empenhados em criar os incentivos de natureza ambiental que possam levar as empresas a serem agentes de novas mudanças tecnológicas, que possam elas próprias ir buscar o saber com estabelecimentos de ensino superior onde se faz investigação, no sentido de encontrarem outras formas e outros recursos e outras matérias-primas para que deixemos de ir à natureza, mas possamos, desse ponto de vista, criar valor e cadeia de valor. Vai ser criada também uma plataforma na área da APA com boas práticas e, portanto, todos estes exemplos que se consigam no terreno ir criando vão ser monitorizados e vão sendo, de alguma maneira, publicitados, de maneira que eles possam replicar-se, quer nos seus setores, quer sejam motivos de estímulo para que outros empresários que vêm ao lado as coisas acontecerem possam tomar esse rumo. Se o conseguirmos, e uma boa prática, por exemplo, que os catalães têm é traduzir em brochuras muito simples e muito gráficas aquilo que são instrumentos de ajuda e de compreensão. Estas coisas de economia circular pode ser um grande chavão, isto traduzido num boneco e com 2 ou 3 exemplos por setor é alguma coisa que passará muito simplesmente para níveis que nos interessam atingir e que são esses que depois fazem acontecer. E, portanto, também está aqui o desafio de irmos pensando na forma de comunicar o que é a economia circular para aqueles que podem ser os atores dessa mudança.
Naturalmente que, em algumas áreas, e por exemplo, as novas licenças para os fluxos específicos, vão destinar bastante mais verba à investigação, nomeadamente na área dos materiais. Uma investigação que nós queremos que pelo menos 50% dela seja feita em colaboração com instituições de ensino superior e os outros 50% também sempre feitos com empresas. Ou seja, que não seja uma investigação própria das sociedades gestoras, mas que seja uma investigação que obrigatoriamente tem de envolver parceiros que depois podem aplicá-la concretamente e para as coisas. E, portanto, olha, o que eu vos gostaria de desejar é um dia muito bom de trabalho. Eu vou só assistir à primeira comunicação, porque tenho um compromisso que hoje vai também abrir um jardim da água na Avenida da Liberdade, promovido pela EPAL, que vai distribuir água da torneira aos turistas durante o período do verão. E tenho compromisso lá estar, mas queria depois solicitar que o Sr. Presidente ou o Sr. Presidente me façam chegar as conclusões que eu terei muito cuidado de ler, portanto, se me interessa em ler, e gostaria também de, em breve, aquele desafio dos dois setores, das duas empresas aqui da região, pudessem ser identificados para, em concreto, com os agentes que na altura forem considerados importantes, possam ser envolvidos num trabalho muito prático e muito concreto. Porque, mais do que ideias, aqueles que me conhecem sabem, eu gosto mais de planos de ação, mesmo pequeninos, porque eu também nunca gosto mais de 5 assuntos. E quando cheguei ao Ministério, puseram-me uma lista de 278, eu disse ao Presidente da APA para me dizer 5, e enquanto não resolve os primeiros 5, não quer mais nenhum. Portanto, se eu resolver 5 cada vez, e em cada mês mais ou menos 5, chega ao fim do ano com uma boa parte deles, das 52 semanas, chegarão para os 200 e tal. É esse a nossa forma de estar. Gostaríamos de, em coisas muito concretas, que estão aqui empresários, estão aqui empresas, vai haver com certeza aqui um diálogo muito profícuo, e eu estou seguro que o que estou a pedir não é muito, são no máximo 4 coisas, ou apenas 2, e portanto gostaria de que até dezembro possamos ter algo aqui na região a funcionar em concreto e com uma monitorização que nos possa permitir ficar satisfeitos e ir colocando as nossas bandeirinhas de sucesso na economia circular, no sentido que não se perca o objetivo central e que Portugal possa ter sucesso numa política europeia e possa mostrar que, de facto, temos aqui competências ao melhor nível nesta matéria. Infelizmente não temos um tecido empresarial fortíssimo, porque o nosso tecido é mais de empresas pequenas e médias e menos grandes, mas temos aqui um grande capital de massa cinzenta. A massa cinzenta é o que faz hoje mudar o mundo, e é nessa que eu acredito que podemos ser capazes.